Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Porque Sim. Uma vez mais aqui com o meu querido amigo Fábio. Hello. Vamos dar-vos mais um episódio brutal, desta feita com a nossa convidada especial de hoje, Alexandra Almeida. Malta, sigam-nos nas plataformas que estão disponíveis para que vejam o podcast, para que nos ouçam. Façam lá o like, subscrevam os canais, partilhem e deem-nos a vossa opinião. Alexandra, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada. Bem-vindo ao Porque Sim. Obrigada. Alexandra, bem-vinda ao Porque Sim. E antes de mais, completar aqui o Pedro, há tanto conteúdo aí na internet, mais ou menos negativo ou assim, o nosso é muito fixe. Subscrevam, vão gostar, não vão ter dúvidas. Alexandra, sorrisão. Tenho que te entrar já com esta pergunta. Diz-me. Não é machista, digo-te já, é curiosidade. Então, Alguma vez questionaram a tua capacidade de liderança ou as tuas capacidades de liderança por seres mulher? É logo uma grande pergunta para entrar. É logo para abrir. Sabes que eu fui líder de uma empresa com 300 e poucas pessoas, tinha eu 36 anos e mulher. Ou seja, eu acho que era eu talvez fosse a junção de ser nova e ser mulher. Claro que sim, todos os dias desafiam. Acho que até é normal na nossa sociedade e mesmo nas estruturas familiares e que estejam constantemente a desafiar-nos, até para conhecerem os limites, até onde é que nós deixamos ir, como é que as coisas, qual é a dinâmica que se cria. Por isso sim, claro que sim, todos os dias nos desafiam. Esta é uma pergunta que se faz, aquela que eu fiz? Acho que sim, porquê? Porque ainda é um tema, e acho que enquanto for um tema deve ser levantado. Existem, ainda há pouco tempo nós tivemos, no âmbito do Dia da Mulher, tivemos a fazer alguns estudos, a apresentar alguns dados, e mais importante do que a experiência da Alexandra é olharmos para os dados. Eu sou uma mulher da ciência, tenho um mindset científico, venho da engenharia, e acho que os dados falam mais do que a minha própria experiência pessoal, dizem-nos muito como é que é o estado da sociedade ainda ao dia de hoje. Existem dados que realmente nos provam que o dia-a-dia das mulheres, a sua qualidade de vida, o seu crescimento profissional ainda é condicionado pelo facto do seu género. E também pelas responsabilidades que hoje em dia, em 2024, ainda são associadas a responsabilidades de género. Isto é assunto de mulher, a família é assunto de mulher, os filhos, quando estão doentes, é assunto de mulher. Maternidade dá-se alguns meses a mais à mãe do que aos pais, logo esta igualdade ou desigualdade à partida cria aqui umas lacunas, não é? Porque quando uma mulher chega ao mercado de trabalho, as empresas por vezes tendem a dizer, se ela engravida vai estar 5, 6 meses fora. Um homem não quer questionado. Porquê? Porque não existe na lei esta tal igualdade de direitos de parentalidade. Para que estejas tu numa entrevista ou eu, estejamos os dois em igualdade de circunstâncias, porque tu também estarás 5 meses em casa, ou 3, ou dividir pelos 2. Enquanto houver estas diferenças, acho que tem que ser levantado o tema. E disseste aqui uma coisa interessantíssima, que eu sou uma mulher da ciência e olho para os dados e depois falámos de todos esses dados. E daquilo que tu tens visto dos dados e daquilo que tu tens vivido enquanto mulher em cargo de liderança, tu achas que é possível haver essa alteração ou que andamos numa situação muito utópica e romântica? É uma pergunta muito difícil, porque em cada empresa existem pessoas diferentes e com mentalidades diferentes, com culturas diferentes. Eu sinto isso em alguns meios, noutros não sinto nada. E a generalização é tão precisa como perigosa. Não é? Em que meios é que... Executivos. Eu estou em alguns boards que sinto completamente atitudes machistas e noutros que tive a liberdade total de fazer tudo o que eu sonhei. E sou a mesma pessoa. E as atitudes machistas são diretas ou está no éter? Está no éter e se as contestas, elas tornam-se diretas. Podes dar só um exemplo de uma... Não, existem pequenos pormenores. Existe um conceito que é a comunicação imaterial. Eu sou da ciência, olho para dados, mas eu também sou muito empática e consigo, acho, ler muito bem as pessoas à minha volta. E tu consegues perceber rapidamente
algumas pequenas atitudes que te dizem se as pessoas estão realmente a ouvir o que estás a dizer, ouvir, mas com um sentido lato, ouvir a absorver, se estão só a ser politicamente corretas, já fala lá porque também tens um tempo de antena, não estão a escutar, não é? Isso, escuta ativa. E quando trazemos para cima da mesa algumas ideias, são automaticamente rebatidas com trejeitos faciais, embora depois a boca diga outras coisas. E tu consegues perceber se a tua ideia está realmente a passar ou não. Agora, por vezes eu percebo e tento ir mais a fundo nos assuntos e explicar, mas não sei se é por ser mulher ou... é porque isto depois também é muito ténue, esta linha. É por ser eu, é por ser a Alexandra, é por ser mulher, é por ser nova, é por ser o quê? Pode ser isto tudo, porque eu sou isso tudo. Mas tu fazes esse exercício, tu questionas-te mesmo ou tu não te dás esse trabalho? Ou seja, são perguntas existenciais, não é? Que tu fazes, mas tu testas no terreno? Não para provocar ressonância, mas eu vou todos os dias, estou aqui convosco, eu estou... como é que vai correr, não é? Eu questiono-me porque sou assim. Eu não sou dona da verdade, não chego aqui, agora é que vou lá e digo tudo o que eu tenho a dizer. Não, isto trata-se de trocarmos experiências, trata-se de vocês fazerem uma pergunta que é um trigger que de repente põe em causa um pensamento que eu tinha super organizado e olha, é verdade que eu nunca tinha visto dessa perspectiva. Eu acho que isto é que é rico, mas por vezes estás a falar como pessoas não têm esta abertura. Claro, e até porque isto mexe. Claro. Eu digo isto porque eu sou mulher, eu vejo-te onde tu estás. Eu vou-te ter como referência. Tu queres ter essa responsabilidade. Porque enquanto uma líder, tu podes ser uma líder sabida, as pessoas escolheram-te e tu sabes, mas tu podes estar a liderar sem as pessoas saberem e estarem a ver em ti um grande exemplo. E tu és uma mulher que está, como disseste, em boards, em que a maior parte das pessoas que estão lá são homens. Como não picar o status quo? Como não? Ou seja, tu sentes que tens que te masculinizar um bocadinho mais para te poderes ouvir, ou não vais fazer isso, que tens uma grande responsabilidade para com as mulheres que te veem e admiram? Eu não tenho isso tão... Eu lamento que a resposta se calhar não é aquela que tu queres ouvir. Eu não tenho isso tão definido para mim. Eu adapto-me. Eu consigo me adaptar muito bem aos meios onde eu estou. E por vezes tu usas mais a tua energia feminina, porque tem que ser. E outras vezes, se calhar, sim, temos que usar um bocadinho a nossa energia mais masculina. Eu assumo completamente a responsabilidade que tenho de ser um exemplo e sei que sou uma pessoa privilegiada por ter voz. E sei que estou aqui e estou a representar muito mais mulheres. E eu aceito de peito feito essa responsabilidade. Por vezes tem que ser mais dura, que não é o meu perfil natural. Outras vezes tem que ser mais... Eu vou adaptando o meu perfil, obviamente, mas como todos nós, acho eu. Não me anulando. Não necessariamente por seres mulher. Também aí tem que se aplicar muito à tua personalidade, à tua maneira de ser enquanto pessoa. Não tem que ser apenas e só porque sou mulher. Ou seja, nem tudo é... Sim, mais por ser eu toda. Eu como um todo, eu, Alexandre, eu com as minhas vivências. Eu tenho... Como é que eu devo dizer isto sem parecer... Diz-o. Sim. É só dizer, não é? É fácil, não é? Mas é uma responsabilidade, porque às vezes as coisas são mal interpretadas. Eu nunca pensei muito, porque tive numa empresa que me deu a liberdade toda de eu fazer o que eu quisesse e que eu sonhei. Eu nunca pensei estar muito a defender este papel das mulheres. Mas por eu nunca o ter sentido, eu não tenho isso tão organizado como tu dizes. Só agora que me estou, se calhar, a sair um bocadinho mais da parte executiva da empresa, que estou também a chegar a outros tipos de trabalho no mercado, de consultadoria, de boards, etc., é que me estou a perceber. E aí sim é que me estou a perceber que é realmente importante eu, se calhar, fazer statements neste sentido, porque eu sei o que é ter a liberdade de fazermos o que sonhamos. Se me perguntasse até há 3, 4 anos atrás, eu se calhar não tinha isto tão aware dentro de mim, não estava tão consciente. Tu disseste uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso e agradeço-te esse insight que foi. Tu estás a dizer que nas posições que ocupaste e em certas reuniões e em certos momentos tu percebias que a pessoa estava a olhar para ti, que muitas vezes estava uns com escuta ativa, outros estavam-te a ouvir do género, a mulher tipo, pronto, deixa lá andar. Os homens não têm essa necessidade, mas isto não tem truque. O que eu quero dizer é fixe, por um lado, tu teres essa possibilidade de teres que te trabalhar ainda mais, porque tu tens que estar não só a passar a tua comunicação e a tua ideia, e ao mesmo tempo tens de estar a analisar a forma como eu estou a receber. Isso, em termos de desenvolvimento, mesmo até a nível cerebral, dá-te uma vantagem brutal, ou não? Sim, claro.
Mas isso funciona em todo lado. Até com a minha filha de 6 anos eu tenho que perceber se ela está realmente, se lhe vendi a ideia ou não. Faz isso em todo lado, nas tuas amizades, nas tuas relações, com colegas, com pares. Mas tu sentes que, por exemplo, os homens não têm que fazer tanto esse trabalho, não é? No fundo, tu tens que ter essa preocupação porque, infelizmente, a história, não é? Foi trazendo, e já lá vamos, que eu tenho uma frase que digo com 2 tons diferentes e que fica completamente diferente, e nós falamos disto e brincamos os dois porque eu sou uma pessoa que defende as mulheres tipo abruptamente, e é porreiro porque brincos de tatuagem com este tamanho e defender as mulheres eu acho que é uma coisa gira. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos e ela vive com o pai assim, e é assim que eu quero que ela seja educada. Mas é interessante perceber que esse desenvolvimento que tu tens que ter, eu acho que te evolui muito mais do que o homem, porque o homem já tem aquilo padronizado. Quer dizer, eu vou lá e tal, sou homem, sou CEO, sou e acabou. A senhora é CEO, já tem que... Mas isso, por um lado, até é bom. Ou seja, dentro da negatividade, consegue-se buscar uma coisa porreira. Sim. Acho que sim, que as mulheres, por tudo isto e pela história e por todos os ambientes em que nos temos que adaptar, por causa ainda desses preconceitos que possam existir, sim, nós somos realmente, se calhar, mais preparadas para nos adaptarmos a meios e a situações. E não há problema nenhum dizer isso. Não, pronto. Claro que não. Eu acho que é uma mais-valia. Eu tenho uma opinião que tu. É uma mais-valia. Acho que as mulheres estão mais preparadas para cargos de liderança do que os homens. E eu vou já aproveitar esse gancho que é como é que tu achas que tu és vista pelas... Ou se alguma vez fizeste esse exercício, se o classificaste, as pessoas da tua empresa, tanto por homens como por mulheres? Claro que sim. Todos os dias eu fazia esse exercício. Mete medo. Mete medo de sermos líderes. Eu tenho uma vantagem, dando-nos assim um breve resumo da minha vida profissional. Eu entrei na empresa com 25 anos e entrei para a parte, eu venho da engenharia de qualidade alimentar, e eu fui para o laboratório e comecei na qualidade, que é sempre aquela coisa chata que anda ali atrás do outro, façam isto e façam aquilo, assim. Mas isso é uma oportunidade fantástica, porque eu primeiro comecei na qualidade, fui para a produção, depois da produção comecei a organizar as primeiras feiras internacionais, porque era a única que falava assim bem inglês na empresa. Então, como boa empresa portuguesa, nós damos sempre um jeitinho: olha, tu falas bem inglês, vais tu para a feira. Eu, nunca preparei uma feira na vida, agora o que é que eu faço? Não há problema, vamos embora. Tu consegues. É ir para Paris e montar uma coisa e vender, eu trato. Isto é delicioso agora olhar para trás e recordar-me disto. Mas tive o privilégio de passar por várias áreas da empresa, todas. Eu conheço aquela empresa de uma ponta à outra. Eu fiz tudo, eu sei mexer nas máquinas, eu sei acender as luzes da empresa toda. Eu acho que quando se um líder é mais próximo da produção ou da empresa ou não, é quando ele sabe acender as luzes. Quer dizer, porque esteve lá, não é? Exatamente. Conheço os cantos à casa. E eu tinha essa vantagem. Quando aos 36 anos me foi dada a responsabilidade de ser diretora-geral, eu fiquei assim: mas eu acho que não estou preparada, como é que eu vou ser diretora-geral de uma empresa? Vai correr tudo bem, nós estamos aqui contigo, vai embora, nós estamos. E isso foi, eu andei ali uns dias a bater mal, eles não estão a pensar, bem, eles deram-me esta responsabilidade, então o que é que eu vou fazer? E desde esse dia que eu me questiono todos os dias como é que é a minha liderança, como é que eu estou, como é que eu não estou. Isto para tentar responder à tua pergunta. O que é que me dava segurança? Eu conhecia tudo da empresa, e quando me vinham com um problema, com uma situação, eu sabia exatamente o que é que eles estavam a falar. E eu acho que isto é importantíssimo para nos dar segurança, para todos os dias conseguirmos estar e nos sentirmos realmente estamos a entregar valor. Porque sim, ser líder é entregar, é servir a empresa, é servir as equipas, é servir as direções, e não o contrário. Porque eles muitas vezes, quando vêm ter connosco, é quando eles precisam de ajuda. Está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, como é que nós fazemos? E tu tens a visão um bocadinho holística da empresa e espera aí que se nós mexermos aqui nesta torneira vai ter resultado ali, se mexermos aqui vai resultar aqui, e é quando tu consegues realmente agregar valor. E então ter um conhecimento tácito profundo da empresa foi o que me deu segurança todos os dias para conseguir fazer o melhor possível no meu trabalho. Errei, claro que errei, devo ter errado imensas vezes, aprendendo com eles, mas sempre com a responsabilidade de ter que fazer o meu melhor todos os dias. Ser líder é servir e não ser servido. Não, brutal. Para mim é um deleite escutar-te, até porque durante muitos anos eu também, há muitos anos que eu cruzo este mundo corporativo e posso contar pelos dedos da mão os líderes que eu ouço a falar assim. Há muitos que se comunicam assim, assado, está muito bom, mas depois na prática, e quando eu vou a empresas ou a entidades e faço avaliações ou sou convidado para estar lá, a passar uns momentos com eles, eu não sinto essa praticidade, e até porque tem que ser acompanhada de uma pequena
dor, se não é plástico, se não vê-se que as pessoas foram preparadas para responder àquilo que lhes estão a perguntar e que alguém está a ver. E nesse sentido, tu falaste aí e parabéns por essa maneira de ser, Alexandra. Tu falaste aí numa cena, numa expressão que eu gosto muito, que é o erro. E deves errar muitas vezes. Qual foi o teu pior erro enquanto líder? Aquele mesmo, agora é que isto ardeu. Fiz a geneira. Não há como fugir. Estou de branco, sou Alexandre, já viram, fui eu, não dá para fugir. Qual é que foi assim o pior mesmo? E não te condicionas à vida profissional. Não. O pior erro. O pior. Olha, sabes, acho que devo ter cometido vários, todos os dias, como te digo. Eu poderia dizer, sei lá, erros de avaliação, erros até de injustiça, se calhar, porque todos nós achamos que às vezes conhecemos os pormenores todos e às vezes não conhecemos tão bem numa situação e tomamos decisões e quando vamos, se calhar, aprofundar um bocadinho melhor, podíamos ter visto as coisas de outra maneira. Obviamente que sim, mas eu acho que o pior erro que eu, se calhar, cometi foi tentar imitar estilos de liderança que na altura eram uma inspiração para mim. Eu era nova, tinha que me agarrar a algumas âncoras e dizer, e agora como é que eu faço isto, não é? Porque eu disse, estive ali uns dias ali a bater mal, como é que eu vou fazer isto? Eles estão doidos a confiarem em mim que eu vou ser capaz. E então eu via realmente uma pessoa assim que eu admirava muito na sua gestão, mas que era fria, pragmática, com muitas certezas e não sei o quê. Então eu tentei no início seguir esse role model, né? Aquela pessoa deu-se bem, é um líder que eu admiro, está tudo bem, se eu fizer isto, se calhar, porque andamos ali perdidos uns tempos até nos encontrarmos, é normal. E eu acho que isso foi o pior erro, porque não me assentava, eu sofri enquanto andava a tentar fazer isso. Não resultava porque as pessoas não queriam mais um igual ao outro. Eu perdia-me porque é antinatura e as pessoas sentem. Tal como eu sinto, as pessoas cheiram-se aquilo, conhecem-me desde os 25 anos, depois eu mudei, então e porquê? Então eu rapidamente percebi, não, eu vou cometer erros, vou bater com a cabeça na parede, vou pedir ajuda, vou me rodear das pessoas, mas vou ser eu. E foi quando começou a correr melhor. Estas diferenças que se sentem dos cargos de liderança, deste julgamento do género, tu sentes que isso é mais marcado no nosso país? Lá fora é igual a experiência que tens? Já evoluíram? Para mim, evolução, atenção, já evoluíram. O que é para ti evoluir? Para mim, evoluir é estarmos taco a taco. Portanto, lá fora, sentes que há mais igualdade do que aqui? Mais uma vez, depende das geografias, não é? Quando é que estamos a falar? Haverá geografias mais retrógradas do que nós e outras mais abertas do que nós. Se calhar os países nórdicos estarão ali um bocadinho mais evoluídos a nível de reconhecer, ou pelo menos de olhar para as pessoas de géneros diferentes da mesma forma. Mas também haverá alguns piores. Lá fora é o mundo todo, não é? É muito difícil. Se calhar eu também estou curioso com esta pergunta do Pedro. Não vou deixar. Se calhar comparando com os países que mais se assemelham a Portugal, se calhar não indo para uma parte mais muçulmana ou assim, porque é diferente. Mas mais assemelhante. Espanha, pode ser os nórdicos, sim, mas. Porque o nosso país é conservador, não há como. E esta pergunta, eu também quero alinhar nesta pergunta, porque eu sou pai de uma menina e estou a escutar uma mulher, um exemplo, uma referência, e eu quero aprender também a contribuir para a redução desta diferença. Então eu também... Como eu digo, acho que cada empresa tem a sua cultura e a sua maneira de ser e pode ser muito diferente sendo na mesma geografia. Eu acho que se calhar, se nós conseguíssemos aqui arranjar uma bitola comum, talvez países que permitem que as mulheres cheguem a primeiro-ministro ou a presidentes estarão mais avançados do que nós. Chegou ali, pode chegar a qualquer lado. Pronto, acho que aí sim haverá liberdade para as mulheres serem quem são, quem quiserem ser. Tudo o que não, ou até na Assembleia da República, que já estejam equilibradas em género, nos números, estarão perto disso. Tudo que estiver abaixo ainda tem muito caminho para percorrer, penso eu. Quer dizer que não estamos... Nós temos mulheres brilhantes na ciência, nós temos mulheres brilhantes em todas as áreas. Às vezes aqui no nosso país vimos a visão do ano 2023 segundo os maiores entendidos de Portugal, e aquilo é só homens, só os homens olha, não há nenhuma senhora eliminada que consiga dizer duas pataquadas como é que correu o ano. Quer dizer, somos todas umas limitadas da cabeça que não temos opinião, ou não temos uma opinião rica
que os outros queiram ouvir, é o que nos estão a silenciar, não é? Eu não estou a dizer que sou eu, conheço mulheres brilhantes, que eu admiro todos os dias, completamente inovadoras, disruptivas, com conhecimentos de causa, não falam pela rama, não dizem chavões, e às vezes alguns senhores que eu conheço é só chavões, só dizem frases feitas, uma pessoa faz ali 2 perguntas de pormenor e aquilo... Mas porquê que tu achas que isso ainda acontece? Em 2024? Eu não nos vou auto-excluir da responsabilidade disto tudo. Eu acho que a sociedade, em tudo, é um reflexo das famílias. É um reflexo da qualidade das famílias que estão a ser criadas. Que valores são passados em casa, que comportamentos são tidos em casa, que mensagens são passadas. E nós estamos na transição de gerações, agora está a nossa geração aqui. Vai ser interessantíssimo ver o que é que nós fazemos com este poder que vamos ter agora, porque quem está em charge é a nossa geração. Os outros estão-nos a passar o testemunho e há uma nova geração pronta a roer-nos os calcanhares. O que é que nós vamos fazer nesta transição e como é que vamos agarrar nesta responsabilidade? Mas muitos dos comportamentos que são trazidos para a sociedade foram fomentados em casa. Ok. E há aqui o pai ajudava a levantar a mesa, o pai respeitava a mãe, era realmente dado a ouvir a palavra à mãe no jantar para falar sobre um assunto importante. A mãe só falava de ir ao supermercado e compras, ou realmente vinha para a mesa falar das finanças da família. Decidia realmente se comprava uma casa ou um carro, ou sim ou não. Decidia, não é? E eu acho que esses valores depois vêm connosco para a sociedade e são só apenas reflexo disso. Acho que sim. Eu tenho uma ideia que é um chavão que eu tenho. Lá está mais um, nós num episódio recente também disse, ainda bem que sou eu a dizer que sou homem, que é, eu acho que as mulheres emocionalmente estão mais bem preparadas para cargos de liderança do que os homens. O que é que tu achas desta frase? Acho que sim. Faz sentido? Porquê? Sim, claro que sim. Porque nós toda a vida, e eu estou a dizer isto de um pedestal, que eu sei que sou uma felizarda, atenção, porque a minha vida foi sempre normal, não passei por grandes provações, sempre lutei para ter aquilo que tenho, não nasci em berço de ouro, não nasci nada, eu trabalhei para estar onde estou. Mas nós toda a vida tivemos que se calhar lidar com isso, não é? Ouvir um não, ter a frustração de ter que ser melhor que o outro para ser olhado da mesma forma. E como passámos isso a vida toda, claro que somos melhor preparadas do que um homem que só por ser ter os cromossomas certos chega a andar mais naturalmente. Porque há uma frase que eu partilhei e partilhámos isso no nosso primeiro episódio, que há muitos anos atrás, eu vou dizer isto assim, há muitos anos atrás a mulher ficava em casa, a mulher tinha que ficar em casa, a mulher cuidava dos filhos, a mulher tinha que cuidar da casa. A mulher tinha que gerir aquilo que eram as finanças da casa. Agora vou dizer isto como eu acho. Há muitos anos atrás, a mulher era quem educava os filhos. A mulher era quem geria as finanças da família. A mulher era quem organizava o lar da família. Eu disse exatamente a mesma coisa, mas a segunda é com o sentimento verdadeiro que eu tenho. Concordas com isto? Que quero uma posição boa e não uma posição de tu tens é que fazer isto. Porque nós temos, os homens na altura o que é que faziam? Saíam de manhã para trabalhar. Trazer o sustento. Mas quem sustentava era a mulher. Sim. Eu dava-te o salário, tu contavas, olha, toma, está aqui isto, levas, fazes o que quiseres, mas isto eu preciso. Eu vejo isso com muito amor. Eu sei que na altura poderia não ser visto dessa maneira, só que eu hoje acho que isso não é argumento para se justificar. Não, nós não temos que andar para trás e estarmos enfiadas em casa. Eu não acho que era assim. Acho que educar os próximos líderes. Eram as mulheres que faziam isso. É uma função muito nobre, sim. Eu concordo com o que estás a dizer em parte. E valorizo, e acho que faz falta à nossa sociedade essa educação, esse amor, esse carinho, essa mentoria que nós tínhamos em casa. E mentoria, às vezes era da avó, que tinha tempo para nós. Este fim de semana lembrava-me, eu passava os fins de semana em casa da minha avó, eram brilhantes, ouvia os passarinhos, sabia como é que se plantavam os couves, como é que se estavam dos coelhos e das galinhas. Eu entendo o que tu estás a dizer. Agora, à vista, há aqui duas coisas que não se podem dissociar. Se virmos só como estás a dizer, está correto.
Mas a forma, se calhar, como às vezes se tratavam as mulheres em casa, Claro. havia maus tratos, havia maus tratos a todos os níveis, psicológicos, físicos, etc. O que é que aconteceu? Quando a mulher começou a educar-se mais, a ter melhor conhecimento e se calhar até ter algum amor próprio, no sentido de dizer, eu não quero que isto me aconteça. Foi só apenas e só nessa altura que ela começou a pensar na sua independência financeira. Porque o facto de abdicar dessa independência financeira para estar à mercê de um homem, ou realmente tinha um homem que a tratava com o amor, com o carinho, com o respeito que deveria existir, e aí sim ela ia se sentir, se calhar, bem, realizada, valorizada a fazer esse papel. Mas quando isso está ameaçado, a sua própria vida física, por vezes, a sua dignidade, foi isso é que despoleta ela dizer assim, eu se calhar tenho que ir trabalhar para ser autossuficiente financeiramente, para não estar sujeita a esta pessoa. E isto na história não se pode dissociar o porquê, as causas. Eu na mesma conversa com o Pedro, por acaso toquei nesse ponto de vista que é, eu concordo em tudo o que o Pedro disse, só que depois eu dizia, mas mano, só que o problema é, nós, enquanto homens, temos medo das mulheres. Então o que é que a gente vai fazer? Cercá-las? Alguns homens têm medo. Sim, exato. Estamos a falar no geral, não é? A figura do homem. Não, alguns. Eu acabei de dizer que acho que as mulheres em termos de liderança estão mais preparadas, só que há homens que nós até somos vistos como ETs e se calhar por alguns homens estes gajos são estranhos. Exato. Dá para o que dá. Mas o que eu estava a comentar, estávamos a conversa é, pois é Pedro, mas vamos fazer este exercício. A mulher tem uma capacidade, essas capacidades todas que tu dizem, assustam o mais rudimentar do homem que está no poder. O menos evoluído. O menos evoluído. Então também o que eu vejo da história é que para uma mulher se ingrar, temos que deixar uma mulher se ingrar, é quase como os traficantes de droga. Vamos deixar aqueles 4 kg de droga a aparecer na praia que toda a gente conhece, pós 40 a aparecerem lá ao fundo. Vamos fazer um decoy. Vamos deixar esta Marie Curie aparecer para 40 milhões não terem sequer a ideia de tentar aparecer para ver o quão difícil é. Ou seja, nós homens também cercávamos muitas mulheres da sua própria inteligência para ser aplicada em casa. Fica aí, porque se tu mandares no mundo, eu que só valorizo a força braçal, vou valorizar-me com o quê? Com emoções? Eu, homem, não choro. Faço o quê? Então eu também acredito que, em parte, eu acredito nisto que o Pedro está a dizer, acredito mesmo, vivo com isto, mas também acredito que ainda há muito para ser feito e que a própria mulher não se sente 100% valorizada quando alguém como nós diz isto do fundo do coração. Portanto, a valorizar mesmo e se defendemos as mulheres e defendemos mesmo, é porque ainda acreditamos que são atacadas e temos filhas. Sim. Percebes? É por isto que nós estamos a aprender, porque é um homem tentar educar uma mulher. Quer dizer, as nossas filhas é que têm que nos ensinar. Mas nós subestimos, porque sabes, e ia-te dizer isso. Boa força. Que eu também não acho que seja um modelo antigo que esteja correto. Nem eu. Sabes, porque as meninas e os meninos também precisam de um pai. E às vezes o que se fazia era isso, olha, tem uma mãe, trata dele ali 24 horas, estão alimentados, estão lavadinhos, sabem ler e escrever, sabem comer à mesa, pá, está a fazer um ótimo trabalho, é melhor não meter porque senão estrago. E não vamos igualar a posição de um e do outro. Exato. São coisas diferentes. Mas também é preciso a influência masculina na vida de toda a gente. E muitas das coisas que nós vemos hoje na nossa sociedade é falta de equilíbrio de energia feminina ou masculina. Exato. Há pessoas completamente transtornadas por falta de mãe, ou falta de pai, ou falta de carinho masculino ou de feminino. Nós falamos disso, ou seja, no nosso caso, ensinem-nos a usar o nosso cérebro feminino, porque nós temos-lo, talvez possamos às vezes não aplicá-lo da maneira correta. Agora, não há uma forma, não é? Ainda ninguém tem aquela forma, e passas 2 horas com a mãe, mais 2 horas com o pai, a fazer isto e vai ser... Não há essa forma. Exato. Acho que todos estamos também desconstruindo isto, estamos todos a fazer o melhor que sabemos e que podemos com as ferramentas que temos e aceitar isto agora podemos ter a vontade de crescer e de nos desenvolvermos enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto amigos, enquanto membros da sociedade, ou podemos estar estagnados e dizer a alguém que trate de mim, que eu existo, alguém que faça políticas para o meu país, alguém que me trate lá da casa, alguém nas empresas trate-me e que me ponha feliz, e desresponsabilizam-se completamente dos seus vários papéis na sociedade. E eu sou muito empática e liderança humanizada e tudo,
Mas também não concebo muito que as pessoas se desresponsabilizem de todos os seus papéis. E acho que às vezes a sociedade está a ir um bocadinho nesse caminho. Eu existo, respiro, logo, existe aqui uma coisa montada à minha volta para tratar de mim. E não é bem assim. Achas que há uma facilidade de haver ausência de responsabilidade emocional nas pessoas? Emocional e efetiva. Efetiva. Efetiva em e tudo. efetiva mesmo. Responsabilidade. Responsabilidade, sim. Nós... Estas eleições foram giríssimas porque nós ouvimos em qualquer café, qualquer jantar de amigos, tu ouvias toda a gente com grandes filosofias políticas e correntes e defesas e acusações e tudo. Embora a abstenção tenha caído um pouco, continua a ser enorme. Quer dizer, que existe uma desresponsabilização completa dos nossos governantes na escolha do sistema que nós queremos ver a funcionar, porque dá trabalho desde os programas eleitorais, porque dá trabalho, se calhar, ou responsabilizaste pela cruz que pões no teu papelinho, mas depois somos os melhores a criticar. Os treinadores de bancada somos fantásticos. Acho que há um sensacionalismo associado à reivindicação só porque sim, porque se calhar muitas destas pessoas que estão na abstenção são as pessoas que vão para a manifestação de Abril e que se calhar não entendem que exatamente Abril trouxe a possibilidade de meter um voto que não vão utilizar. Portanto, e aqui vai a pergunta que eu tenho, que é, ok, nós temos que passar daqueles anos que eu estava a dizer, que não é aquilo que tem que ser e as pessoas têm que ter igualdade, só que se entrarmos no exagero, estar constantemente a falar nisto não vai ser contraproducente para aquilo que vocês estão a pedir. Eu digo vocês no sentido de nós todos, porque eu também estou nesse leque, acho que tem que haver igualdade. Só que esse sensacionalismo à volta desse tema não vai prejudicar? E eu receio que sim. Como disse, nós fizemos um encontro no Dia da Mulher e das coisas que eu mais receio tenho, e eu disse, vou dar a minha cara, vou ajudar-vos em tudo, mas cuidado porque eu não me ponho em coisas que possam ser confundidas com histéricas aqui aos berros a reivindicar coisas, porque eu não me identifico com isso. Agora, se quiserem fazer um mapeamento do que é que se passa no nosso país, daquilo que, aos nossos olhos, enquanto mulheres, líderes de empresas que fazem parte da sociedade ativa de empresas, como contribuintes quase, dar a nossa visão, de resolução de problemas para o nosso país, em que nós vamos tentar entregar agora ao Governo, quando eles tomarem posse, aí sim contam comigo, mas eu tive sempre com o receio de dizer assim, vão achar que nós somos umas histéricas aos gritos de mulheres a reivindicar, porque é muito ténue essa linha que tu dizes, é muito ténue. E essa entrega desse documento, entrega-lo com esperança ou entregas com já uma certa derrota de isto será mais do mesmo? Eu espero que seja com alguma esperança, eu não me quero... é com esperança, senão não faria. Tu disseste aqui agora uma coisa, nós tivemos aqui uma outra convidada num outro episódio também, que quando fizemos uma pergunta associada portanto, ao acompanhamento do marido na carreira, depois quando ela estava no seu discernimento, depois também... porque eu não... No caso tu disseste, não quer que nos vejam como histéricas, depois ela no caso também pensou, é assim, também... pronto, eu acompanhei o meu marido, mas também está aqui, não é? A minha família, eu para onde o meu marido for, para onde for a família, eu também vou. A minha pergunta é, esse sentimento que tu possas ter de verem-me como histérico, quem é que vos pode ver como histéricas? A sociedade patriarcal ou o todo, por serem mulheres a reivindicar? A mulher, quando reivindica, é histérica? O que é ser histérica? É uma boa pergunta. É ter aquela postura que se calhar o Pedro dizia, é reivindicar só porque sim. E reivindicar só porque sim não queria ser associada a isso. E por causa disso, e é interessantíssima a tua pergunta, e vai ter ao início da nossa conversa, eu sou de factos, então se calhar para não correr esse risco, e já era se calhar que o meu inconsciente a falar, eu falei com a equipa, estávamos mulheres brilhantes, com quem tive o privilégio de trabalhar nesses dias, e que dizia assim, nós temos que nos portar muito bem com dados, mas dados irrefutáveis, que é para ninguém nos vir, e nós temos esta extra mile de responsabilidade, se calhar para não cair aí, por causa do julgamento, sim. E se calhar se fossem homens a faziam igualmente um documento com a mesma qualidade, se calhar não iam tanto ao detalhe de, nós fomos buscar dados a todo lado, mas só fontes completamente fidedignas, não pudessem ser refutadas,
para isso, para não sermos contaminadas depois com algum dado falso ou a nossa reputação poder ser afetada de alguma forma. E é essa extra mile que se calhar define e acaba-vos aqui o wrap-up da nossa conversa dos últimos 10 minutos. E esse contaminar que tu dizes, vou-te pedir para tentares posicionar na cabeça dos supostos homens que vão poder fazer isso. Isto é difícil. Esse contaminar, para ti, achas que acontece porquê? Qual é o interesse que existe em contaminar esse tipo de pedido? Eu já nem vou falar em reivindicação, vamos tirar isso do tema. Esse pedido, Porquê é que tem que se contaminar isso? Porquê é que não se pode deixar correr simplesmente a inteligência da evolução? Olha, não sei responder. Mas algo que ainda está aqui transcrito no meu ADN, que se calhar está aqui no meu inconsciente, acho que eu tenho que fazer. Por alguma razão. Agora tu perguntas-me, dá-me lá 3 dados. Porque se calhar vejo como às vezes tratam algumas colegas minhas que tentam falar, ter voz e vêm logo 70 pessoas para lá abaixo e lembrá-la disto e daquilo, que se calhar não tem nada a ver com a causa que ela estava a tentar apresentar, não tem nada a ver com o assunto que ela estava a trazer awareness, mas vêm colocá-la em causa a ela, a pessoa, o indivíduo, por estar a dar voz a esses temas. E como se calhar já vi isso algumas vezes, agora o porquê disso acontecer, mas eu acho que isso é em todo lado, nos Instagrams, no LinkedIn, qualquer pessoa que tenha uma opinião tem que estar preparada para receber 70 haters a dizer qualquer coisa que nós pusemos aqui uma palavra ao lado. Quando nós estamos num discurso corrido, se calhar eu não estou a colocar a palavra exata onde devia ter usado, olha, vê lá aquela palavra. Sabes porque é que eu acho que é tão difícil responder essa pergunta? Fazendo uma retórica. Nós quando atingimos um determinado tipo de inteligência, um determinado tipo de inteligência emocional, intelectual, é-nos difícil lidar com a estupidez. Eu digo ao Fábio, digo às pessoas que trabalham comigo uma coisa muito interessante, que eu adoro os ignorantes. Os ignorantes eu consigo ensiná-los. Os estúpidos fazem-me confusão. Porque uma pessoa, quando não quer, tu não consegues fazer nada dela. Então, ao nível de inteligência que nós estamos a tentar pôr os problemas, a pergunta que eu te fiz foi com uma pimentinha, que foi, óbvio que tu não vais conseguir responder a isto, porque é tão estranho não se conseguir aceitar uma coisa que é inteligente. Por isso é que eu acho que isto é o que é, quer dizer, é ignorância fixe. Agora, isto é só estúpido, nós não deixarmos que as coisas corram. E daí vem uma próxima pergunta. Porquê é que as mulheres, nos mesmos cargos que os homens, continuam a ganhar menos? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não sei. Há um estudo que diz, e vocês já o conhecem de certeza, que diz que uma mulher pensa muito bem antes de aceitar um cargo de liderança, porque acha sempre, subvaloriza o seu desempenho. Um homem, por muito não esteja lá, diz, sim, eu vou aceitar, porque sobrevaloriza o seu desempenho. E isto está testado, e existem métricas, estava a ler um artigo sobre isso. Ou seja, a nível de gestão, até é mais inteligente colocares uma mulher num posto de responsabilidade do que um homem por causa disto. Ela só vai se tiver consciência que pode fazer um trabalho bem feito, porque as estatísticas dizem que se ela achar que pode errar ou que pode fazer um mau trabalho, ela nem vai aceitar o desafio. Porque ela, quando o aceita, está completamente consciente daquilo que tem que entregar. O homem pode estar ou não, vai dar um jeito, aquele jeito. Mas eu adoro trabalhar com homens. Eu não tenho uma empresa só de mulheres. Eu gosto de trabalhar no equilíbrio. Eu gosto de trabalhar com homens e mulheres. Claro. E acho que o segredo está sempre no equilíbrio em tudo na vida. E porquê é que depois existe uma remuneração diferente? Não sei. Não sei responder a isso. Mas acontece? Acontece. Acho que não é dizer. Lei da oferta e da procura, talvez. Quem está a contratar sabe que se calhar uma mulher já por si só também está disposta a aceitar menos, porque as mulheres ainda estão a trilhar o caminho e se calhar nós não nos posicionamos logo mesmo... Só por si já é um aproveitamento daquilo que tem sido a negatividade ao longo da história. Logo aí já isso é criminoso. É a lei da oferta e da procura. Olha, tinha um diretor comercial que é muito engraçado, uma pessoa que eu admiro. E ele resumia quase tudo a lei da oferta e da procura. Não só ele era o nosso diretor comercial, né? Tratava dos nossos acordos, dos nossos contratos com as grandes superfícies, com os clientes, etc. Mas também contratava pessoas para a sua equipa de vendedores. E podia contratar um ou outro. E depois, às vezes havia ali pequenas diferenças. E era na empresa gerida por mim. Por isso, às vezes ponho-me a pensar, se fosse uma empresa que me desse, eu devia ter aquilo balizado. Entras para vendedor, tens este dinheiro. Tu entras para a mesma posição, tens este. Mas há alturas
na vida das empresas em que um vendedor vale mais dinheiro do que outras. Eu vou-te dizer, isto pode ser, eu posso pode estar a parecer o maior erro que eu estou a dizer. Nada de tudo, estou curioso só. Mas, numa altura de grande desemprego, tu consegues contratar pessoas por valores mais baixos. Normal. Quando existe o desemprego está nos níveis mais baixos de sempre, é mais difícil contratar, tens que pagar melhor. Uhum. E por causa disso, se calhar, vocês entraram em alturas diferentes, em que a macroeconomia estava diferente, e ele, para trazer o saving para a empresa, que era a responsabilidade dele de negociar o melhor para a empresa, se calhar até contratou um mais barato um bocadinho do que o outro. E podem ser de pessoas do mesmo género e tudo. O desempenho é igual. Nós depois tínhamos os prémios de remuneração e temos... mas se vês isto na ótica económica da oferta e da procura, é uma boa gestão. Se calhar, se fores a ver no Happiness at Work e na justiça e não sei o que, se calhar não é. Exato. Estás a entender? Depende do prisma também. E de onde é que nós vamos ver? Onde é que está o ponto certo? Porque depois tu vais estar a lutar contra empresas no mercado que, se contratarem melhor que tu, se comprarem melhor do que tu, se conseguirem produzir com menos gastos do que tu, vão ser mais competitivas e a tua empresa amanhã pode. Isto é muito giro, este exercício de reflexão para, às vezes, nos refriar os chavões. Ok. Porque a mesma problemática vista de várias perspectivas. Claro. Exato. E o que é que as nossas filhas... Desculpa, digo só mais esta, prometo. O que é que as nossas filhas podem esperar destas mulheres como tu que estão a fazer por elas sem elas perceberem que estão a fazer por elas? Olha, eu... Falamos sobre responsabilidade. É uma pergunta As muito... nossas filhas vão te ver. Pois vão. Olha, eu espero estar a fazer alguma coisa para lhes facilitar mais o caminho. Tal como muitas mulheres fizeram por mim. Para eu poder dizer aquilo que vos disse há 15 minutos atrás. Nunca senti grandes dificuldades. Houve alguém a lutar muito para eu poder dizer isto com esta facilidade. E eu espero facilitar ainda um bocadinho mais para elas e que se calhar estas lutas que nós ainda hoje estamos a falar e trazer e usar este nosso tempo para refletir sobre isso, possam estar um bocadinho mais atenuadas quando elas chegarem à nossa idade. Espero ser sempre, obviamente, alguém que elas possam olhar e inspirar-se. Como eu digo, levo a responsabilidade a sério de poder ter voz, poder estar aqui convosco, poder dar cor, poder dar uma face a toda esta conversa. E se puder intervir de alguma forma mais séria em alguma reflexão que tenha realmente resultados práticos para uma sociedade mais equilibrada, porque eu acho que está aqui se calhar às vezes a confusão do que é feminismo e a luta das mulheres. Nós não queremos que as mulheres mandem nisto, nós não queremos... Nós, tu, ou achas que esse é um movimento? Eu acho que não, nós só queríamos estar iguais, com as mesmas oportunidades. Enquanto que o masculino, acho que pretende sempre ser dominante e procura essa dominância, a parte feminina neste momento só está a lutar de chegar a um ponto de menor até um ponto igualitário. E não queremos de tomar isto, não queremos a dominância, queremos só equilíbrio e igualdade. É só isso. Eu tenho uma última pergunta para ti também, mas antes disso, Alexandra, aproveitar para dizer que tu tens uma luz espetacular. Eu venho sentindo desde que tu estás aí, e mesmo na tua própria linguagem corporal, e estás a acrescentar aí muito. Há aqui várias coisas que eu já estou a pensar. E estás a acrescentar muito à nossa conversa e quero-te agradecer por isso. Mas dar-me só aqui um espaço para eu falar para ti, porque é importante. Nós já vimos com alguns episódios e vimos-nos mostrando como somos, principalmente eu e o Pedro. Se ainda tens dúvidas por esta altura, fica sem elas que eu e o Pedro somos pró-igualdade. Homem e mulher. Em momento nenhum, por nos interessar, conversar sobre o mundo feminino ou pensar como é que nós nos podemos elevar e ser melhores homens também do ponto de vista de mulheres, estamos a dizer que nós homens somos maus, errados, que não é isso. O que nos interessa é trazer para o debate uma melhor maneira de estarmos todos em pé de igualdade e que as oportunidades sejam igualmente bem divididas. Importa-me a mim, e vou terminar aqui, antes de fazer-te a pergunta, que a minha filha olhe para mim, olhe para a Alexandra de forma igual. E gostava que isso também passasse para ti e este é o meu posicionamento, portanto,
Gostava que isto também ficasse desse lado. Alexandra, tu transportas, és uma advogada do bem-estar, profissionalmente e pessoalmente, da felicidade. Uhum. O que é a felicidade? Muito bom. Eu já te respondo. Deixa-me só acrescentar aquilo que tu disseste sobre os homens e o papel dos homens. E já vou à felicidade, se me permitem, super Claro. rápido. Há bocado dizias, os homens têm medo de mulheres que pensem isto e aquilo. Tu tiveste necessidade também de fazer este disclaimer para a nossa audiência, para que não houvessem dúvidas. Eu também gostaria que não houvessem dúvidas que nesta busca da igualdade, que no fundo só estamos a buscar a nossa segurança. Ok? Nós, se formos aqui aos nossos básicos, estamos a falar de sobrevivência e segurança. É de nós não sentirmos que estamos na mão de alguém que amanhã possa abusar de alguma forma Claro. da nossa existência. Mas nós, no fundo, nós queremos, eu quero ter aquela pessoa em casa que eu chego e que é o meu refúgio, que é a minha força masculina que me traz, que é o homem que cuida, onde eu posso se calhar abrir e dizer o que é que correu bem, o que é que correu mal, que eu não tenho, nós mulheres e líderes não queremos estar a liderar 24 horas por dia, queremos estar a liderar 8 horas nas empresas, o que temos a fazer, e depois queremos ser vulneráveis, queremos ser normais, queremos ser carinhosas, queremos carinho, queremos ser mães, queremos brincar, queremos andar lá com os filhos lá no tapete a rebolar, como pessoas normais e numa dinâmica masculina e feminina equilibrada que se pretende ter. Nós só somos assim, se calhar, na nossa parte profissional, em busca dessa segurança e dessa... E acho que é importante, nós no fundo queremos já mesmo sentir, deixarmos ser vulneráveis com as pessoas que escolhemos para estar ao nosso lado. Eu acho que não tem que ter medo, acho que eu só queria dar este disclaimer. Obrigado. Faz todo sentido. O que é a felicidade? É das coisas mais difíceis de explicar. Penso que estás a fazer essa pergunta por causa de ser Chief Happiness Officer, fui das primeiras em Portugal a tirar, porque era um tema que se começava a falar que ia ser muito importante nas empresas. Eu acredito na liderança pelo exemplo e disse, isto nunca vai resultar se nós pusermos aqui a senhora dos recursos humanos a tratar disto. Isto não é um assunto de recursos humanos. Ou está na liderança, está na agenda e está nos líderes, ou isto nunca vai conseguir ir para as empresas. E se houve coisa que eu aprendi nesse curso foi que a felicidade não é um estado contínuo. Nós não estamos 24 horas felizes, 6 meses num ano, 2 anos ou 3 felizes. Não, são picos. Se eu te perguntar ao Pedro e a ti, que momentos felizes tu te lembras? Tu vais te lembrar de momentos. Claro. Foi quando estavas a comer os filhos com a tua avó, quando deste o primeiro banho à tua filha, quando casaste, quando atingiste a graduação de uma coisa importante para ti. E são picos e são momentos. Agora, nós temos que caminhar muito, se calhar, para chegar a esses picos, não é? Até tu teres um diploma de uma coisa que era importante para ti, tiveste que estudar, te passaste noites mal disposto, ias estudar e não te apetecia, quiseste desistir e não dormiste, mas depois aquele momento deu-te felicidade porque atingiste. A tua filha, 9 meses, como é que vai ser? Será que vou ser bom pai? Será que não vou? Como é que vai ser? A minha vida vai mudar? A nossa relação, como é que vai ser com a mãe? Mas naquele momento esqueceste tudo e tiveste um pico de felicidade. Uhum. Isto para dizer que, às vezes, para atingir a felicidade há todo um caminho de experiências Infelizes. infelizes, mas pronto, que possam ser um bocadinho mais de altos e baixos, não é? E isto, estarmos conscientes disto, também relativiza a responsabilidade dos líderes, das pessoas, em relação à expectativa também que está estimada neste momento de termos que ser sempre felizes, mesmo das relações. Okay. Nós somos felizes, no geral somos felizes, estamos sempre com picos de êxtase e borboletas na barriga. Já não, quimicamente está provado que nós não aguentávamos estar nesse estado muito mais tempo do que aqueles primeiros 2 ou 3 meses. Era o que eu ia dizer, biologicamente não é possível. Não é possível. Alexandra, te peço imensa desculpa. Vais ter que... Estamos a ultimar. Para nós também, mais uma vez, este é um programa de vulnerabilidades. Estamos a conduzir um programa e tu também és importante para nós. Portanto, nós queremos captar a tua atenção naquele momento certo ou aquele que a gente pensa certo. Então, há uma certa duração para as conversas também terem a sua energia. Eu peço imensa desculpa pelo corte, mas dizer-te que eu estou apaixonado por esta conversa. Continuaria bem mais tempo a conversar.
Queria só ultimar dizendo que se calhar então uma definição, e deixar aqui para o Pedro a nossa pergunta antes de fazermos o fecho. A definição poderia ser: felicidade igual a soma de mais momentos prazerosos versus momentos de dor? Ou seja, como fizeste altos e baixos, é mais momentos em que estamos... Sim, prazerosos. Poderá ser assim? Se não nos pedirem uma definição imediata do que é um momento prazeroso, sim. Sim, acho que sim. Objetivos cumpridos, alcançados, sim. Ok. Alexandra, eu estou abismado. Por isso é que isto é interessantíssimo, porque isto é um podcast pensado por duas pessoas. É um podcast que está muito bem preparado. Está mesmo muito bem preparado. E decidimos os dois que há convidados que me saem da cabeça, há convidados que saem da cabeça do Fábio, e os que me saem da cabeça o Fábio pouco sabe deles, e os que saem da cabeça do Fábio eu pouco sei deles, para ver isto. Este apaixonar automático, e os meus parabéns, porque és uma pessoa incrível. Obrigada. Também gostei muito de vos conhecer. E reconheço-te grandes qualidades. Para terminar, a nossa pergunta, que é: o que é que para ti é porque sim? Ou tem que ser porque sim? A genuinidade. Temos que ser nós próprios porque sim. É isso que é a nossa diferença no mundo. É sermos genuínos e fiéis a nós próprios. Acho que será isso. Alexandra, muito obrigado por estares cá. O porque sim de Alexandra é a genuinidade. Excelente porque sim, acredito que também nos associa a nós. Pessoal, acompanhem-nos nas redes. Vocês já sabem a cadência dos episódios. Subscrevam, façam like, partilhem. A internet está cheia de tanto conteúdo que às vezes não eleva, que nós queremos ser apenas mais um a contribuir para o lado bom da coisa e apresentar pessoas que possam realmente influenciar pelo bem. Em nome da Alexandra, em nome do Pedro, até já!